Glória a Deus. Então vamos à mensagem, por favor, no telão. Mensagem de hoje é a parte 13. Somos uma geração de conquistadores. Deus está a falar conosco a respeito de santificação, amém? De oração, de lutas, de batalhas, e nós estamos aqui recebendo estes ensinamentos, colocando em prática para podermos avançar. Então diz a palavra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos 10 ao 18. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos. Onde está? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, nosso Deus e nosso Pai, a Ti, Senhor, e somente a Ti toda a honra e toda a glória. Te agradecemos, Deus, por estarmos aqui mais uma vez, nesta noite, este dia que o Senhor nos fez, este primeiro dia desta semana, entregando a Ti, Senhor, a nossa vida, entregando a Ti nosso louvor, consagrando, Senhor, o nosso viver, crendo, Deus, no Teu favor, a nosso favor, nos livrando e nos guardando de todo mal. E estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Estamos aqui para aprender com a Tua palavra, com o Teu Santo Espírito, aquilo que Tu queres nos ensinar, Jesus, aquilo que precisamos aprender, para que venhamos desempenhar a nossa vida espiritual aqui nesta terra. Entender o caminho, Senhor, entender este caminhar que muitas das vezes, Senhor, é complexo, que muitas das vezes, Senhor, é de difícil compreensão, mas o Senhor nos revela, o Senhor nos mostra, o Senhor nos acalma, o Senhor traz o refrigério, o Senhor nos dá compreensão. E aqui estamos, Senhor, mais uma noite, para sermos acalmados por Ti, para termos o nosso coração aquietado no Teu Santo Espírito. Para sairmos daqui, Deus, renovados, fortalecidos no Teu poder. Assim eu oro, Jesus, para que o Senhor me use
Que a minha boca seja a tua boca. As minhas palavras sejam as tuas palavras. Para edificar a tua igreja. Fortalecer o teu povo, Senhor. Ser o canal da tua bênção, Jesus. Que eu desapareça e tu cresças, Senhor, a partir deste momento. Entendemos, ó Deus, que este é o momento mais importante do nosso culto a ti, Senhor. É o momento que o Senhor vai falar aos nossos corações. E eu peço, Deus, para que os ouvidos de ovelhas estejam todos ativados a partir de agora. Que os ouvidos de ovelha estejam ativados a partir de agora. Para que ouçam, Senhor. Para que ouçam. E te entendam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqueles que oraram comigo, digam amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Eu preciso pedir desculpas aqui para o meu amado e querido filho ministro. Eu disse que os versículos de abertura não era para colocar no telão, porque todos têm que acompanhar na Bíblia. E eu me perdi aqui. Eu também agora estou numa fase de adaptação, ok? Eu estou numa fase de adaptação. Então, vocês não estou ficando louco, tá? Não estou ficando louco. Está vendo? Aqui na hora da oração, Deus me fez recordar aqui, para que eu agora pedisse perdão para Ele pela falha que eu cometi. Amém? Todos abriram a Bíblia aqui, na hora de ler? Todos abriram? Amém? Amém? Glória a Deus. Então tá bom. Meu filho ministro, me perdoa. Amém? Mas tinha que dar um grito aí, falar, não pai, não é para pôr. Meu amado e querido filho ministro, muito obrigado, viu? Minha amada e querida esposa, pastora, muito obrigado. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, santos preciosos, nação santa, reino de sacerdotes, pedras vivas, embaixadores em nome de Cristo, ministros da nova e eterna aliança, aqueles que foram predestinados em amor por Jesus para reinarem em vida por meio dele. Igreja, na vida espiritual há guerras. Na vida espiritual há batalhas constantemente. Constantemente. Se tiver meio gelado aí, tá, dá uma subida na temperatura aí. Para mim aqui tá agradável. Amém? Eu quero que as ovelhas fiquem confortáveis. Se tiver frio, irmão Boca, Mantili, pode pedir para subir a temperatura. Aí sobe do fundo lá. A nossa vida, ela é espiritual. Ok? Constantemente, 24 horas por dia, o nosso viver é espiritual, porque nós somos seres espirituais. Nós não somos seres carnais. Um dia éramos, e hoje não mais. Então, viver esta vida espiritual, amados, é entender as guerras, as batalhas que constantemente nós teremos. O inimigo, ele odeia tudo que é de Deus. O inimigo odeia. Por isso ele arma ciladas para os filhos de Deus e ele lança os seus dardos inflamados. Não existe caminho de vitória fora do que Deus determina, fora do que Deus ensina. Então não há vitória na desobediência. Diga isso, não há vitória na desobediência. Então, Deus nos criou e nos enviou a este mundo para vivermos de forma vitoriosa. Para sermos conquistadores de fato. Amém? Então, para lutarmos, o Senhor nos dá uma armadura. O Senhor nos dá uma armadura que irá garantir a tua vitória. Essa armadura vai garantir a tua vitória contra todas as investidas do teu inimigo. Crê nisso?
Coloca para mim, pastora, por favor. Não, agora é com o meu ministro, né? Eu preciso também agora me adaptar nisso. A pastora coloca lá na internet. Isso. Ministro, aqui no telão para mim. Armadura. Tá? Cinto. Cingivos com a verdade. O cinto da verdade. O escudo da fé. Capacete da salvação, couraça da justiça, espada, a palavra de Deus, calçados com o evangelho da paz. Então, está aí a armadura para um soldado da fé. Amém? Então, igreja, há uma necessidade de estarmos vestidos assim, diariamente e constantemente. Nós não podemos deixar essa armadura. Em Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, sem armadura não há como ficar firme. Diante de uma investida do inimigo, ninguém pode resistir. Ninguém pode ficar firme se não estiver revestido de toda a armadura de Deus. Versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, ficar firme contra as ciladas, resistir no dia mau e permanecer inabalável, é somente tomando e me revestindo de toda a armadura de Deus. A armadura me protege, a armadura me guarda dos ataques do inimigo e me dá a vitória. E me dá a vitória quando eu faço o quê? Quando eu ataco. Então, a armadura me protege dos ataques do inimigo. E me garante a vitória quando eu ataco. E como que é o ataque, pastor? Efésios 6:18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até um laserzinho ele já colocou aqui, né? Vocês já perceberam, né? Se estiver atrapalhando, pode falar que eu mando ele tirar o laserzinho. Amados, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha a vida de oração. Ela é individual e ela é em unidade. E ela é uns pelos outros. A Bíblia Sagrada, ela mostra que a oração leva à vitória. Mas eu preciso estar revestido de toda a armadura de Deus. Porque até para mim poder orar, amado, como eu preciso orar, eu tenho que estar firme. Tem muito crente, amado, que até ora. Mas não ora, sabe, como deveria orar. Sabe por quê? Porque ele não está firme. Ele está abalado. Situações na vida dele não estão alinhadas, as investidas estão vindo com força, e ele não está, coloca de novo aqui para mim, por favor, a armadura. Ele não está com a armadura, ele não está, sabe, vestido como deveria estar vestido, revestido como deveria. Então o inimigo está ali, amado, tendo o livre acesso, está entrando nas brechas que este crente está dando. Quem está entendendo? Amém? Então,
há uma necessidade de entendermos esse processo. Revestir-nos de toda a armadura de Deus e orarmos em todo o tempo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É uma necessidade. E a Bíblia revela algo aqui que é interessante, eu quero repartir com a igreja. Por favor, Marcos 1:35. Diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então eu quero abrir um parênteses aqui com a igreja, porque acho que, se eu não me falha a memória, na última mensagem, no último culto, quinta-feira, no final, eu orei a respeito disso. A igreja se lembra? Para que nós tivéssemos um despertar para a oração na madrugada. Porque eu confesso diante da igreja, diante do Senhor, que isso era algo que fazia parte da minha vida. Oração nas madrugadas. E há tempos eu já não tenho mais essa rotina. Constante, não. E eu voltei a pedir para o Senhor para mim ter de novo essa vida de oração na madrugada. E eu sei que para mim voltar nessa vida, amado, eu vou precisar alinhar muita coisa na minha vida. Porque não adianta eu ir deitar 1, 2 horas da manhã e acordar às 3 para orar. Então eu vou ter que ter uma vida disciplinada até na questão do sono. Vou ter que ir me deitar cedo. Para que 3, 4 horas eu acorde tranquilo e vá ter a minha intimidade com o Senhor. Pastor, tem que ser na madrugada? A Bíblia relata que Jesus fazia isso. Por quê, pastor? Eu penso que a madrugada é o melhor horário de você ter a tua comunhão com o Senhor. Primeiro, não tem nenhum barulho externo para tirar a tua atenção. Não tem nada, sabe, se movendo perto de você que possa roubar a tua atenção. Não tem vizinho batendo panela. Não tem cachorro de vizinho latindo, às vezes. Não tem carro de propaganda de rua passando. Não tem. É total silêncio. Você tem o compromisso com o teu horário, que provavelmente vai ser bem depois. Então você não vai fazer nada com pressa. E você vai poder, amado, ter ali o teu momento de comunhão, de intimidade, de luta espiritual, sabe, bem melhor travada. Se for, por exemplo, na hora que você vai dormir. Que você já deita na cama e começa a orar e dorme orando. Porque o seu corpo já não aguenta, já está exausto, cansado. E a oração fica na metade, ou fica só no começo. Senhor, obrigado. Dormiu. Né? Ou de manhãzinha. Não, eu vou orar de manhã. Já acorda atropelado, mas atrasado para ir para o serviço. Vai orar como? Eu vou orando no carro. Amém? Tem muito crente faz isso. Mas de madrugada, eu tenho pedido para o Senhor devolver isso para a minha vida. E a hora que Ele devolver isso para a minha vida, eu vou cobrar você. Agora eu não posso te cobrar porque eu não estou nessa autoridade. Mas a hora que Ele devolver isso para mim, eu vou cobrar você. Eu vou, 3 horas da manhã, entrar no grupo da igreja. E vou colocar, acorda seus crentes. Acorda e vamos para a luta. E vamos orar. Orar com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pastor, mas eu já venho na segunda-feira de oração. Amado, é diferente. É diferente. É diferente, tá? Assim, Jesus ele orava ali com os discípulos.
Ele orava com os apóstolos. Então, na segunda-feira, a gente se reúne aqui para orar, juntos. Amém? Nós oramos. Só que a oração individual, interligada no mundo espiritual, é outra dimensão, é outra coisa. Ok? Então, aqui está uma dica, algo que, né, não pode ser sacrifício, tá? Na graça não tem sacrifício. Não é sacrifício. Tem que ser algo espontâneo, algo que faz parte da nossa vida espiritual. E eu também não quero colocar meu despertador para despertar 3 horas da manhã para me acordar para orar. Eu não quero isso. Eu já falei para Deus, eu quero que o Senhor faça como o Senhor fazia antigamente. Mas era 3 horas em ponto. Eu, acordava. Não conseguia dormir mais. E o que era? Deus falando, sai da tua cama e vem falar comigo. Sai do conforto aí do teu travesseiro e vem falar comigo. Isso eu quero de novo. E eu tenho já começado a pedir a Deus em oração. Já comecei aqui no culto de quinta-feira próxima passada, no final, quando a igreja orou junto comigo. E eu creio que os que oraram comigo, de fato, querem isso também para as suas vidas. Amém, igreja? Está comigo? Sim ou sim? Então, glória a Deus. Versículo 14, a parte A, diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Na armadura, volta lá a armadura de novo para mim, eu vou ficar pedindo a armadura aqui, tá? Volta lá de novo. Então, na armadura, o que existe? Existe um cinto, tá? Então, quando a Bíblia diz cingindo-vos, é passando o cinto. E esse cinto é a verdade. Então, na oração, nós devemos repetir várias vezes que cremos na palavra e somente na palavra. Sabe, estar realmente na verdade. Então, a oração tem que ser algo que revele constantemente que eu creio na palavra e somente na palavra. A parte B do versículo diz assim: e vestindo-vos da couraça da justiça. O que é isso, pastor? A couraça da justiça é agir sempre baseado no que Deus diz. Couraça. E justiça. Aquilo que Deus diz é o que rege a minha vida. É o que rege os meus pensamentos. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, calçar os pés é o quê, pastor? É viver qualquer situação sem negar a palavra. Onde eu colocar os meus pés, o evangelho está em mim. Isso é calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Versículo 16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé é o quê? Manter firme a confissão de fé. É a única forma de apagar os dardos inflamados do maligno, igreja. Quero que a igreja entenda isso. O escudo da fé é manter firme a minha confissão. Eu não mudo. Eu não mudo. Pode 1000 vozes vir na minha mente tentar fazer eu mudar de opinião. Mas se está escrito, eu fico com o que a Bíblia diz. Isso é escudo. Versículo 17, parte A. Tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação, amado, o que é? Capacete. Fechou, protegeu. O que é? Isso aqui é o campo de batalha. Então o meu campo está protegido. A minha parte, a minha mente, que é onde as lutas se dão, ela está guardada com a mente de Cristo.
Ela está guardada com a mente de Cristo. Eu levo os meus pensamentos cativos à obediência da palavra e eu os mantenho protegidos com o capacete. A parte B do versículo diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Põe de novo a espada. E a espada. A espada é onde eu ataco. Eu ataco. A espada são os versículos certos para combater cada tipo de situação. É para cura, é para as finanças, é para a vida familiar, é para a vida sentimental, é para os relacionamentos, é para a vida conjugal. Para tudo existe o versículo certo. E o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer? Imprimir isso. Devo imprimir, deixar no meu lugar de oração. Trazer, porque a oração, ela deve ser feita em línguas, mas muito mais de forma racional. Nós temos que ter um momento de oração em línguas, que é onde nós falamos direto com Deus, e devemos pedir o dom da interpretação para que se interprete aquilo que está falando, porém, muito mais a oração racional, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Então isso precisa estar nas minhas mãos de forma fácil. Para que eu cite aquilo que está escrito. E eu vença aquela situação. Assim como Jesus fez com o tentador no deserto. Está escrito. Está escrito e citava. Está escrito e citava. Está escrito e citava. Chegou um ponto que Satanás fez o quê? Se retirou. Bateu em retirada. Então, o inimigo não pode prevalecer. O inimigo não pode ficar, amado, onde tem um crente revestido de toda a armadura de Deus, orando em todo o tempo, com a palavra, com a espada. O inimigo não fica, não pode, não tem como ficar. Então, viver desta forma é viver de forma vitoriosa. Se guardar desta forma, na armadura de Deus, sabe, enfrentar as situações revestido de toda a armadura de Deus, é ter a certeza da vitória. É ter a certeza da vitória. Amado, eu quero aqui abrir um parênteses, algo simples. Simples. Para nós foi muito simples. Eu comentava com a pastora hoje. A gente estava se arrumando para poder vir para a igreja. A gente estava glorificando a Deus. E hoje foi um dia que ela veio diferente para a igreja. Os outros dias que ela veio no combate. Sabe, os outros dias que ela veio, amada, ela estava aqui revestida da armadura, lutando contra a situação negativa. Assim eu estava junto com ela. Estávamos lutando com uma adversidade, com um sintoma mentiroso, com uma cilada, um dardo inflamado do inimigo, que veio sobre ela, tentou abatê-la, tentou tirar ela do foco. Mas o Senhor, amado, manifestou a sua glória assim de forma tão grandiosa, porque a tua pastora nem sequer de cama ficou. Ela nem de cama ficou. Eu ouço relatos de pessoas que são infectados com a dengue, que foi o que ela foi, infectada com dengue, e ficam totalmente largados. Ficam totalmente entregues a, sabe, não conseguem nem sequer se levantar. E eu olhava para ela e eu glorificava a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Talvez um pouco mais de lentidão nos movimentos, sentindo as dores,
Mas foi algo sobrenatural. E ali está, para a glória de Deus, firme e inabalável, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, é se revestir da armadura. Em momento algum ela entregou os pontos. Em momento algum. Ela vinha para mim, ela falava, amor, está doendo. Eu abraçava, não vai passar. Nós orávamos, vai passar. Ela veio no culto de oração, ela deitou ali no meu colo, ali atrás, ficamos ali orando. E Deus guardou. Já passou, já está curada. Sabe, essas últimas coisinhas aí é só para acabar de ajustar no físico. Mas graças a Deus, amado, passou de forma vitoriosa. Então, o que eu quero dizer para a igreja é isso. Viver desta forma é viver de forma vitoriosa. O inimigo não tem vez. Tiago 4, 7 e 10 diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então, enquanto o Senhor quer, nós estamos aqui crendo que há um grande propósito com as nossas vidas. Nós cremos que iremos conquistar muito, mas precisamos entender o chamado de Deus para a santificação. Nós precisamos entender que isso é para já. Que esse chamado do Senhor, este tocar a trombeta do Espírito sobre a igreja, na questão da santificação, da oração, do se revestir de toda a armadura, nós devemos entender que é para já, não é para amanhã. Nós não podemos dizer amanhã eu faço, amanhã eu começo, o mês que vem eu começo, o ano que vem eu vou fazer. Não podemos fazer de tal forma. Em Tiago 4, 13 e 17 diz assim, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Existem coisas, amados, que você não sabia da parte de Deus, mas que agora você sabe. E não se deve deixar para amanhã. Aquilo que hoje você já conhece da parte de Deus e que Deus requer da nossa vida, do nosso proceder, eu não posso deixar para amanhã. Efésios 6, 10 e 11 diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então isso aqui, amado, isso aqui é uma orientação, é uma ordem para o povo de Deus. Então se eu ouço isso aqui, se eu recebo isso aqui, eu não posso negligenciar. Eu não posso dizer, ah não, deixa só o pastor acordar de madrugada. Eu não posso fazer isso. Eu não posso negligenciar, porque eu vou estar pecando. Por quê? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Cumprir a palavra de Deus é fazer o bem ou fazer o mal? É fazer o bem? Então é fazer o bem. Então obedecer ao que a palavra diz é fazer o bem. Romanos 13, 12 e 14 diz assim, vai alta noite e vem chegando o dia.
Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ou seja, não incline para a carne, não dê lado para a carne, não abra brechas na sua vida. Amado, amada, não abra brechas na sua vida. Não se iluda e não se deixe enganar. O inimigo é astuto. Ele arma ciladas, ele arma planos, ele tem esquemas. Sabe algo que você talvez não saiba? O inimigo ele tem inteligência na sua maldade, na sua perversidade. Não pense que o inimigo é burro. O inimigo é inteligente. Ele é astuto. Ele apresenta ilusões, múltiplas combinações do erro. Ele tem artes da sedução, ameaça, tentação, fúria contra a igreja, fúria contra os cristãos. Então, se não é uma pessoa de oração, revestida de toda a armadura de Deus, amado, não tem como essa pessoa resistir um ataque do inimigo. Quantas pessoas saem de igrejas? Quantas pessoas deixam de seguir Jesus? Viram as costas para Deus? Quantas pessoas, amado? Sabe por quê? Porque não foram pessoas de oração revestidas de toda a armadura de Deus. Todos nós sofremos ataques do inimigo. Começa pela vida do pastor e da sua família. E depois passa pela vida das ovelhas. O alvo maior sempre é o líder. Sempre vai ser o líder. Porque enfraquecendo o líder, a igreja se corrompe. A igreja se perde. Então todos nós estamos sujeitos aos ataques do diabo. Ele tem paciência, ele é inteligente, ele tem as suas múltiplas combinações do erro, a sua arte da sedução. Ele tem a sua fúria contra a igreja e contra os cristãos. E nós precisamos fazer a nossa parte. Permanecer firmes. Muitos brincam e acham que nunca vai acontecer com eles, até chegar o dia que acontece. Muitos brincam e numa pregação às vezes como essa, falam, isso aí não é de muito interessante para mim não. Não dão valor para isso. Até chegar o dia em que caem. E Deus então faz lembrar que Ele mesmo alertou sobre isso. Então, amado, ouça. Preste bem atenção no que Deus está dizendo aqui. Dê valor para isso aqui. É a tua vida que está em jogo. É a tua vida espiritual que está em jogo. Então cuide dela. Com as instruções que vêm de Deus para a tua vida. Quero ler um texto, uma passagem junto com você, vou ler rapidamente, que está em 1 de Reis, no capítulo 18, versículo 20 e 40. Um dos maiores profetas, ele sofreu um ataque do diabo, uma investida do diabo. E ele quase, se não fosse a mão do Senhor sustentá-lo ali, ele tinha colocado tudo a perder. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços,
o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus. Tinha 450 profetas ali. E não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre o altar, sobre a lenha. Aleluia, aleluia. Tudo com excelência, tudo com zelo. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Uma grande vitória, um profeta de Deus. Uma grande vitória. Mas que o diabo tentou roubar a alegria. Mas que o diabo não aceitou e tentou investir contra a vida do profeta. Em 1 de Reis 19, 1-4 diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro. Jezabel era a profetisa de Baal. Ok?
Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Amado, eu penso que ele estava comemorando, estava glorificando a Deus. Assim é na vida de muitos crentes. Recebem uma vitória, glória a Deus, testemunho e bênção. Pá. Aí o derrotado manda um mensageiro do inferno chegar com uma notícia má. Chegar lá com um relatório de dengue. Um diagnóstico de dengue. Um diagnóstico de câncer. Sei lá o quê. Para roubar a alegria da vitória. Versículo 4. Versículo 3. Temendo, pois, ele temeu. Ele estava comemorando a vitória, mas tinha matado 450 profetas de Baal. Deus tinha respondido ele com fogo dos céus, consumido o holocausto, tinha mostrado para toda aquela gente que ele era homem de Deus. Que ele tinha crédito com o Senhor. E ele estava lá comemorando. Aí ele recebe a mensagem dessa Jezabel. Falou que ia matar ele. Falou: amanhã você está morto. Ele creu. Ele recebeu a palavra. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. Se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Olha o que o diabo consegue fazer. Chegou a pedir a morte para si. Uma seta, um dardo foi suficiente. Uma palavra contrária, uma mensagem contrária, fez com que Elias pedisse a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Elias, num certo momento, ele se despiu da armadura, mano. Lá, enfrentando os 450, ele estava revestidíssimo. Estava revestidíssimo da armadura. Chegou a zombar dos 450 profetas. Chegou a zombar. Como é que ele disse aqui? Coisa linda isso aqui, irmão, sabe? Aleluia. Versículo 27. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamar em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, despertará. Olha, amado, ele estava revestidíssimo da armadura de Deus. E aí no outro dia, ele recebe a mensagem da Jeza. Recebe a mensagem da Jeza: você vai morrer. Vou fugir. Temeu, diz a Bíblia, temeu e fugiu. Fugiu. Então, o diabo ele conseguiu entrar. Ele achou a brecha. Ele achou a brecha. Aí depois, se você quiser ler o resto da história, Deus teve que vir ter um particular com Elias. Porque quando o anjo veio, né, bateu nele e falou: viu, come aí. Ele acordou, comeu, bebeu e dormiu de novo. Aí o anjo veio de novo e falou: viu, acorda, caminhada será longa ainda. E a Bíblia diz que por 40 dias ele andou só com aquela comida que o anjo trouxe para ele. Aí chegou e entrou dentro de uma caverna e ficou dentro da caverna.
Se escondeu dentro da caverna. E Deus teve que ir lá. Ô Elias, o que você está fazendo aí? Depois você lê o resto da história que você vai entender, né, aquilo que não é para ser na nossa vida. Aquilo que não é para ser na nossa vida, amado. Nós temos um Deus que nos guarda. Se estamos revestidos da armadura, se estamos blindados com o poder de Deus, estamos firmes no Senhor e estamos orando em todo o tempo, a vitória é nossa. E quem conspirar contra você vai cair. Quem se levantar contra a tua vida vai cair. Se você está, amado, neste alinhamento da palavra, se você está com as brechas fechadas, creia, amado, e descanse que o Senhor é por você. O Senhor luta por você. Lembra de Mordecai? Lembra do que Deus falou aqui de Mordecai? Estavam tramando para matarem ele? Deus sabia, Deus estava vendo tudo. Ramã estava lá fazendo a forca. E foi ele enforcado na forca que ele fez. Era para um filho de Deus, era para um eleito. Mas Deus falou, não, esse meu filho me serve. Ele não se prostra para homens, ele se prostra só diante de mim. Aleluia. Aleluia. Eu tenho compromisso com ele. Então, amados, assim é na nossa vida. Nós recebemos a graça do Senhor de todo o nosso coração. Nós zelamos por esta palavra, zelamos esta verdade, amamos esta verdade, fazemos tudo de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e nossa força para o Senhor. Ou seja, temos sim crédito com Deus. Temos crédito com Deus. Por isso, nenhum mal chegará à tua tenda, amado. Nenhum mal chegará à tua tenda. Se por um caminho chegar, por 7, Deus vai dar um jeito de mandar embora. Porque Deus é maior. Amém? Você quer aplaudir? Pode aplaudir ao Senhor. Aplauda, agradeça a Deus. Deus luta a nossa guerra. Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o inimigo, amado, ele vai sempre cirandar a tua vida. Ele vai sempre estar procurando a brechinha para te prejudicar, para tentar destruir a tua família, prejudicar a tua relação com Deus e com a igreja. E isso, amado, seja com álcool, seja com pornografia, seja com qualquer outro tipo de vício. Uma brecha que ele encontrar, ele vai utilizar para tentar te destruir. Amém? Por isso, rechace da tua vida tudo que é profano, tudo que é maligno, tudo que Deus chama de mal. Rechace, não aceite. Amém? Lucas 22:31 e 32 diz assim: Simão, Simão, olha aqui que Jesus estava falando para Pedro aqui, amado. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu sou peneirado todo dia. Todo dia, Satanás reclama para me peneirar. Posso peneirar? Só Deus permite. Você é peneirado todo dia. Entenda isso. Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Vamos ver o que eu acho aqui de errado. Vamos ver o que vai ficar na peneira. Opa! Achei a brecha. Versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a
tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, põe a tua cabeça no lugar. Põe a tua cabeça no lugar. Toma jeito, menino. Você está sendo peneirado por Satanás, você não está sabendo. Toma jeito. Tem muita conquista aí. Tem muita conquista pela frente. Com um pé no mundo, um pé na igreja. Está com 2 pensamentos. Cria raiz, Pedro. E aí, quando te converteres, porque até aquele momento, então Pedro não era nem convertido, mano. E ó, já estava andando com Jesus, ó. Tem muito crente dentro da igreja que ainda não é convertido. E Jesus, não é? Diz, intercede por ele. Ora por ele. E a gente intercede. Ora. Por quê? Porque Deus chamou, tem propósito. Ele começou a boa obra em vós, ele é fiel para completar. Amém? Mas você precisa saber disso. Que o diabo, amado, ele te peneira. Cada peneirada, se ele achar a brechinha, pode ser uma conquista a menos. Isso é muito sério. Amém? Estamos entendendo até aqui, igreja? Tá claro? Amém? Põe lá de novo a armadura para mim, por favor. A armadura. Não tem? Olha lá. Olha os dardos inflamados, ó. Ele manda. Com força. Então, se eu não estiver revestido dessa armadura, é muito perigoso. É muito perigoso. Eu, amado, já tive tristes experiências de ser peneirado, de ser reprovado e quase cair na fé. Já tive várias experiências. Então eu peço ao Senhor que a cada dia que eu me fortaleça cada vez mais. Eu peço ao Senhor para que eu seja achado irrepreensível diante dele, para que eu possa chegar a esta perfeição. Que eu possa chegar a esta perfeição. Eu sei que eu ainda não recebi essa perfeição, mas eu estou prosseguindo para conquistar. Amém? Então que seja assim também na tua vida. Que você tenha esse mesmo entendimento, esse mesmo desejo, e que você cresça cada vez mais em nome do Senhor. Amém? Estamos indo para a reta final. Diz em 1 de Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Para quê? Como leão, né? Que ele não é leão, ele é como leão, ele faz barulho, né? Ele tenta assustar, como a Gesa, né? Assustou Elias. Chegou um barulho lá que ele ia morrer, ele ficou com medo. Então, foi isso que o diabo fez aqui, é isso que ele faz, né? O vosso adversário anda de redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então ele vai devorar quem? Ele vai devorar quem não está na armadura. Quem está na armadura, ele chega e tem que sair fora. Ali não deu. Ali não deu. Agora, se ele chega e vê que está faltando o cinto, ou está faltando a couraça, ou está faltando o escudo, ou está faltando a espada, esse aí está fácil. Estão entendendo? O inimigo faz de tudo para que o santo seja impuro. Diga, eu sou santo. E puro. O inimigo faz de tudo, amado, para que o crente seja envergonhado. Mas pastor, a Bíblia diz, se está escrito eu creio, que o povo de Deus jamais será envergonhado. Está escrito?
Põe a armadura. Põe a armadura, ministro. Põe a armadura, ele está olhando para mim. Estou pondo a armadura aqui no telão. Estou fazendo assim. Ele está achando que é para pôr a armadura, né? Para vestir. Para pôr aqui no telão. Amado, o meu povo jamais será envergonhado se revestir de armadura. Isso é fato porque nós vemos aí fora os crentes. Com todo respeito aos nossos irmãos. A gente vê aí fora as igrejas. Com todo respeito às igrejas. Mas a gente vê, amado, a derrota, a destruição, a vida rasteira, a vida por cauda, vida por baixo, vida infeliz, vida triste, vida miserável, vida de doentes. E por quê, pastor? Porque não se revestem de toda a armadura de Deus. Não são ensinados a enfrentarem uma luta. Não são ensinados a se portarem diante de um combate. E por isso, vivem na derrota. E aí a palavra se contradiz, mas a palavra não se contradiz, porque Deus é fiel. A palavra é fiel. Deus tem regras, Deus ensina o caminho da vitória. Amém? Na desobediência, não tem vitória. Ok? Então, situações, amados, que jamais a gente imagina chegar na nossa vida, às vezes chega. Eu vou ser sincero, eu jamais imaginava alguém dentro da minha casa com dengue. Né? Nós comentávamos, a pastora, né? Ela falou, amor, eu com dengue. Eu falei, então, amor, você acha? Que coisa! Que coisa! Então, sabe? Sempre atrás vencemos um câncer. Não faz muito tempo, graças a Deus, recebeu alta, né, pastora? Glória a Deus, a Jesus toda a glória. Então são coisas que vêm, né, e a gente nem imagina, não espera que vem. E aí chega. E aí, couraça. Couraça da justiça, capacete da salvação, sandália. Esse sapato é bonito, hein? É palavra de Deus, ganhei. Ganhei de presente, aniversário. Amados, armadura de Deus. Armadura de Deus. E essas situações, elas vêm para roubar a nossa alegria. Roubar a nossa alegria no Evangelho. Roubar a nossa alegria com Deus. Nos roubar da igreja. Sim, para nos afastar do caminho. Nos afastar, porque aí começam, né? O que eu estou fazendo na igreja? A coisa não muda. O que eu estou fazendo na igreja? Começa a dar tilt. E a pessoa acha melhor ficar em casa. Elias estava ainda comemorando quando ele recebeu a mensagem da Jeza. E ele acreditou. Vai morrer. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Está escrito. Olha para quem está do seu lado com todo amor, respeito, carinho por ele, diz assim: olha, meu irmão, o diabo, o teu inimigo, ele arma ciladas contra a tua vida. Agora você continua falando para ele. Se reveste de toda a armadura de Deus. Para você poder ficar firme contra essas ciladas. Amém? Amém? Se você ficar firme, você tem vitória. O inimigo não vai prevalecer, não pode prevalecer. Eu encerro
com Filipenses 1, 6 e 27 a 30, que diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Que permaneçamos firmes, igreja. Permaneçamos vivendo acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, te amamos, Jesus. Te louvamos, glorificamos o teu nome. Tu és o nosso prazer, tu és a nossa vida. E neste momento, Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais uma vez poder ter falado neste altar em teu nome. Ter sido, ó Deus, um canal da tua bênção para os teus filhos, para a tua igreja. Te agradeço, Senhor, pela tua graça, pois tu és, Senhor, a nossa capacidade, a nossa suficiência. Tudo é por ti, é de ti e é para ti, Senhor. A tua palavra foi semeada, a boa semente caiu em terra fértil e certamente dará o seu fruto, trazendo, Senhor, na vida dos teus filhos o resultado, porque a tua palavra não volta para ti vazia. Antes ela faz aquilo que lhe apraz. Ela prospera naquilo para qual ela foi designada. E nesta noite, Senhor, a tua palavra veio com um propósito para a nossa vida. A tua palavra veio, Senhor, cumprir um propósito de vitória na nossa vida. A tua palavra veio, Senhor, para trazer conquistas na nossa vida, Jesus. E por isso nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque será uma semana maravilhosa. Será uma semana surpreendente, uma semana extraordinária. Onde haverá, Senhor, momentos preciosos de íntima comunhão com o Senhor. Porque a tua igreja, Senhor, está se revestindo da tua armadura. A tua igreja está se revestindo, Senhor, da tua armadura. E haverá, Senhor, um mover sobrenatural nas regiões celestes, Senhor, a nosso favor. Haverá, Jesus, grandes vitórias de situações, ó Deus, que estavam travadas, de situações que estavam, Senhor, em lutas no mundo espiritual, e que serão destravadas. Serão destravadas. Por causa desta noite, por causa deste ensinamento, por causa, Senhor, desta instrução preciosa que veio do trono de tua graça ao nosso espírito, nos alertando, Senhor, para uma vida de oração. Uma vida de intensa comunhão nas madrugadas, Senhor. Uma vida de oração cultivada, Senhor, com compromisso. Com compromisso. Uma vida santa, com brechas fechadas
porque somos santos. Santos e puros. Santos e puros. Não temos parte com nenhuma impureza. Não temos parte com o que é mal. Reprovamos o que o Senhor reprova. Portanto, Senhor, os nossos olhos verão o sobrenatural acontecer em nossa vida. Boas notícias chegando. Boas notícias chegando. Trazendo alegria, Senhor, às nossas vidas. Trazendo regozijo, Pai. Cremos, ó Deus. Cremos, Senhor. Que muitas situações que estavam travadas até o dia de hoje começam a ser destravadas. Porque o Senhor assim determinou. Porque o Senhor assim disse nesta noite. Que Ele nos gerou para a vitória. Que nós somos gerados e enviados a este mundo para viver de forma vitoriosa e não em derrota. Milagres, sinais e prodígios da parte do Senhor se manifestarão em nossa vida nesta semana de forma notória, e todos saberão que a mão do Senhor fez isso. Amém, amém. E todos que creem e recebem isso, digam amém. A Jesus toda a glória, igreja. Obrigado, Senhor.